Boa noite, vamos aqui para a aula de número 5 do Excel avançado, né? Tô abrindo aqui o Excel, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou fazer uma aula, vou quebrar um pouco o Excel avançado, tá? Então a gente veio lá do Excel básico, do Excel intermediário, fizemos algumas planilhas, né? E agora no Excel avançado a gente aprendeu aí na última aula algumas fórmulas, né? A forma de soma, de média, máximo, mínimo, maior e menor, certo? Beleza. Então, vamos aplicar um pouco de tudo que a gente fez nessa aula. Então, essa aula vai ser um pouco rápida, tá? Eu não vou parar muito, então, quem não conseguir pegar alguma coisa assim, volta o vídeo, só para mim também não estender muito a aula. Então, vamos supor, né? Vamos ter um problema aqui. Vamos supor que a gente acabou de entrar como professor, né, de uma escola, né? E a gente quer fazer aí uma planilha para controle, né, dos alunos em relação à presença ou falta, uma planilha automática, tá? Então, vamos fazer essa planilha, né? Então, como que a gente poderia fazer numa planilha? Então, primeira coisa, né? Vamos pensar. A gente tem um número de chamada, vamos colocar aqui, então, por exemplo, número. Vou diminuir aqui o coisa. Então, eu vou ter uma turma de, vamos colocar aí, 10 alunos. Não vou colocar muita gente não, né? Para também não ficar muito grande. Então, a gente tem uma turma de 10 alunos, ó, ok? Então, eu vou colocar aqui o nome, né, do aluno. Aí, a gente está no ano, então a gente vai ter 5 avaliações, a V1, não é? Até a V5. Já vou colocar tudo aqui no centro, né? Só o nome aqui, beleza? Então a gente tem aqui, então o aluno vai ter de AV1 até AV5 para passar, ok? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui a média final, né? Então vamos lá. Então a primeira planilha eu fiz, eu posso vir aqui, né? Fazer controle de nota dos alunos do oitavo ano, por exemplo, né? Então, gente, essa parte básica aqui, ó, a gente já pegou bastante, né? Ok? Então, lá, eu vou colocar aqui, vamos falar que a escola ela tem, né, as cores amarela e azul, por exemplo. Vamos falar que uma escola amarela e azul, né? A gente quis colocar, ok? Aí eu vou inserir aqui, ó, eu não tenho, mas eu vou fingir que eu tenho o brasão da escola, né? Vou falar que esse aqui é o brasão da escola. Sei que eu falei que a escola era amarela, mas vamos supor que esse aqui é o brasão da escola. Ó. Então a gente está fazendo aí basicamente tudo que a gente já fazia, né? Então isso aqui depois eu vou imprimir e colocar no mural. Então no final a gente vai fazer também a impressão, tá? Então vamos lá. Então vamos tirar esses números aqui primeiro, para a gente fazer o seguinte, vamos lá. Então a gente vai primeiro fazer lá os nomes, né? Guilherme, Fábio, Fernando, Guto, Ariadne, Aline, Carla, Brenda, vou colocar aqui Mário e Maria. Ok? Então a gente tem os nomes primeiro. Como eu coloquei os nomes assim, vamos falar que no primeiro dia de aula, né? Claro que não é uma escola, né? O aluno do curso. Conteúdo de nota do aluno. Curso de inglês, vamos falar assim. Vamos melhorar isso aqui. Então, no primeiro dia do curso de inglês, né? Eu fiz aqui, né, o nome, tudo mais das pessoas. Né? Aí no primeiro dia de aula eu peguei o nome de todo mundo e coloquei. Então, primeira coisa eu posso organizar. Então eu venho aqui em dados e organizo de A a Z. Olha lá. Depois eu venho aqui e coloco os números, né? Por isso que eu não coloquei antes. Claro que dava para a gente só selecionar aqui e, né, organizar. Então hoje a gente já tem. Então a segunda coisa que a gente faz, além disso, é utilizar, né? Então isso tudo que a gente mexeu até agora foi Excel básico, né? Não teve nada de, né, Excel intermediário. Então a primeira coisa do intermediário, avançado, vamos usar
aqui a média, né? Então, olha lá. Então, o que a gente aprendeu? A gente já fez, né, a planilha de média, né? Ela vai ficar assim, por quê? Porque a gente está dividindo nada. Então, quando a gente começar a colocar as notas aqui, ó, opa, perdão, a gente colocar as notas aqui, ele vai parar de dar esse problema, tá vendo? Mais para frente a gente vai aprender uma forma, né, para a gente poder tirar esse erro, mas não vai ser agora. Então, gente, presta atenção. A gente já tem uma planilha aqui, ó, certo? Com o cabeçalho, os nomes, não é? E a gente já fez a média. Então vamos colocar essa média aqui numa cor diferente? Não, não vamos colocar não. Vamos colocar as notas aqui. Então as avaliações são de 1 até 10, certo? E a gente vai colocar, vamos chutar as notas dos alunos aqui. Né? Eu vou chutar as notas dos alunos. E eu também não vou saber como que vai ficar, tá? Vou falar que essa prova aqui foi muito fácil, né? Então vamos. Aí, então a gente tem aqui, ó, uma planilha com a V1 até a V5, que é as avaliações, e eu já calculei a média, tá? Então aqui embaixo, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, né? Vou fazer agora não, daqui a pouco eu faço. Então, o que mais que a gente poderia usar das ferramentas que a gente aprendeu? Então aqui a gente já usou toda essa parte de quebrar texto, mesclar, né? Organizar, né? A gente usou uma fórmula, então vocês viram que tem uma fórmula. A gente usou a grade, né? A gente poderia ter usado o negrito aqui, por exemplo, não é? A gente usou dados aqui para organizar os nomes. Então, gente, vocês veem, quando a gente tem um problema, a gente começa a, né, a juntar. Vamos fazer mais uma coisa? Vamos para a nossa planilha, vamos agrupar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, eu agrupei. E lembrando, quando eu agrupo, gente, ele pega, por exemplo, a imagem e as outras coisas, ó, e ele agrupa junto. Então, esse nome aqui, ó, ele vai agrupar, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ok? Olha lá. Ele agrupa o nome também, ok? Então, vou deixar a imagem bem pequenininha aqui no cantinho, só para não atrapalhar muito a nossa planilha. Eu também diminui o nome aqui só para não ficar. Controle de notas, curso de inglês, ok? Então, ó, eu fiz um agrupar, lembra lá que a gente aprendeu também a agrupar? Ó? Então eu simplesmente selecionei aqui e agrupei, tá? Então, olha, eu já tenho uma planilha, né, com nome e média. Vamos falar que aqui eu teria controle de nota. Controle de nota. Opa! Controle de nota, né? Turma A. Tá vendo? Eu poderia colocar, por exemplo, se eu quisesse, né? A turma B aqui, ó. Né, olha lá. Então eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Olha lá. Aí eu fecharia aqui, ó. Tá vendo? Controle de turma A, controle de turma B. Aí eu poderia abrir as notas, tá vendo? Então isso é um exemplo. Vocês veem quando eu copiei ele já puxou o agrupamento, tá? Então eu vou voltar aqui, ó. Pra gente voltar. Então eu fiz o agrupamento, quis fazer. Para poder ficar só a média aqui, né? Ó, pequeno, fechado. Às vezes, por exemplo, eu quero mostrar para os alunos o slide, mas não quero mostrar as notas individuais, quero mostrar sim. Ela, posso mostrar. Então, beleza. Então a gente já usou, né, algumas ferramentas aqui interessantes. Qual outra ferramenta que a gente poderia usar? Essa da média. Vamos colorir a média para ver quem passou e quem não passou? Vamos. Onde a gente faz isso? Formatação condicional. Então lá, se eu selecionar tudo, clicar em formatação condicional, der um gerenciar regras, eu posso fazer uma nova regra, né? Qual que é a nova regra? Células que contenham ou estão acima ou abaixo da média, né? Olha lá, ó, que estiver acima da média, só que a média aqui, ó, eu que vou escolher. Como eu vou escolher, eu sei qual que é a média para passar, então eu não posso usar ou formatar acima ou abaixo da média. Que esse aqui, ó, lembra lá no Excel intermediário? Ele tira a média e coloca quem está a média nisso aqui. Eu não, eu quero que é o seguinte, ó, o valor que é maior ou igual a 7.
Então, gente, o que é maior ou igual a 7? Tá? Esse maior ou igual a 7, por que eu estou colocando aqui e não estou criando um campinho aqui, nota 7? Porque eu sou professor e eu sei que essa instituição que eu estou dando aula, né, a turma que eu estou dando aula do curso de inglês, é sempre 7, não vai mudar. Né? Eles sempre trabalharam com 7, vão trabalhar com 7. Se um dia mudar, eu mudo aqui na planilha. Então eu quero que fique verde, né, o pessoal que está maior ou igual a 7. E quem estiver abaixo, ou seja, menor do que 7, a pessoa vai ficar vermelha, quer dizer que ela reprovou. Tá vendo? Aí, ó. Então, olha que interessante, tá vendo? Esse pessoal que reprovou, esse pessoal aprovou. Vamos falar que a Brenda aqui, ó, em vez de 10 essa prova, ela faltou, tirou 0, ela reprovou. Então, olha que interessante, já fez mais uma formatação condicional nessa média, né? E agora a gente agrupa também, né, lá. Então, a gente tem aqui uma planilha, né? Já funcionando legal, entendeu? Então, gente, esse aqui que é a aplicação do Excel, tá vendo? Então eu usei algumas fórmulas, né, que a gente está aprendendo agora no avançado, né? Coloquei uma formatação condicional e dei um exemplo aqui, ó, no problema. Né? Eu posso copiar essa planilha para baixo ou talvez para o lado ali, né? E fazer ela funcionar. Vamos pensar mais uma coisa? Olha que legal, ó. Vamos falar que a gente quer colocar aqui, ó, agora a presença. Vamos falar que a presença, olha que legal. Eu posso colocar, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente pode fazer, por exemplo, aqui a parte da presença, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. Vamos falar assim, dia 1 do 5. Não, dia 2, né? Claro, 2 do 5, porque dia 1º é feriado, né? Então, vamos falar que a aula ela dura aí, né? Falar só 7 dias, só para a planilha não ficar muito grande, tá? Aqui, ó, eu vou diminuir. Não vou diminuir, não. Aqui, ó. Então lá é controle de notas, né? Aqui vai ser a presença. Tá vendo? A presença. Então eu vou colorir aqui também de amarelo, que eu posso colorir de azul, tá? Olha lá. Qualquer cor que eu usei aqui. Então, gente, a pessoa vai colocar P, presente, e é falta, né? Pode colocar assim. Vamos fazer aqui mais ou menos, né? Fazer presença para todo mundo. Aí eu vou jogar algumas faltas, tá? Aleatórios aqui, só para a gente ver como que vai funcionar. Tá? Então, lá. Ok? Então a gente tem essa planilha. Agora aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa que eu vou ensinar mais para frente, mas eu já vou fazer uma fórmula aqui. Então a gente pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó, presenças, né? E faltas, não é? Olha lá, presenças e faltas. Agora, como que a gente pode, não é, somar P? Né? A gente pode somar P. Então vamos lá. Existe uma fórmula que chama conte-se. Então, essa conte-se que a gente vai apresentar para frente, olha que legal, ela vai contar nesse intervalo se isso aqui for P. E eu vou fazer ela aqui, ó, conte-se nesse intervalo for F. Então, lá, olha que legal. Então ele está contando o intervalo, né? O que é P. Opa, por que não deu certo? Porque eu esqueci da aspa. Parte muito importante, as aspas. Aí, ó. Então, gente, olha que legal. Né?
Aí, ó. Então eu tenho as presenças, né? E eu tenho as faltas. Aí como que eu posso fazer a porcentagem presente, a porcentagem de presença, né? Quantas aulas eu tive? Vamos ver. Que eu tive 7 aulas, certo? Então eu posso fazer, né? Esse dividido por 7. Aí ele vai me dar, troca aqui para porcentagem, olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Então uma pessoa, ela faltou. Vamos mudar aqui um pouquinho, vamos para ficar mais, só para a gente fazer aqui, ó. Vamos fazer 10. Só para ficar legal a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 7, 8, 9, 10. Então as aulas foram de 2 a 11 de maio. Então aqui eu vou dividir por 10, né? Olha lá. Dividindo tudo por 10. Então vamos colocar aqui, ó. Né? Vou colocar a presença pra galera aqui, senão eu... Né? Agora vamos reprovar umas 2 pessoas aqui. Só pra gente ficar legal. Tá? Então aí, ó. Olha que legal, vou tirar o zoom. Então, gente, eu sei que eu fiz um pouco mais rápido, né? Mas não preocupe que eu vou ensinar. Mas o conceito dessa presença, qual que foi? Né? Vamos colocar e escrever aqui presença. Aí, ó. Então, qual que foi o conceito? Ó, eu montei uma planilha, né? Eu vou tirar esse agrupamento aqui, ó. Tá? Vou retirar o agrupamento, desagrupar ela. Né? Deletar essa imagenzinha também agora. Pra gente ver pra lá com o nome, a gente poderia, né? Fazer aqui no exibir um congelar painéis, ok? A gente fez um congelar painéis que é o que lá? A gente pode levar para lá vendo o nome das pessoas, né? Então isso aqui é uma coisa interessante também. Vamos falar que vamos tirar esse descongelar painéis e vamos voltar para lá. Então olha o que a gente fez aqui, ó. A gente criou mais uma planilha do lado com o quê? Dia 2 a dia 11 de março, presença. Então o professor coloca POF, né? Aqui a gente somou as presenças, então a gente contou, vou ensinar isso aqui, o que ele fez? Ele contou aqui o que é P e ele contou o que é F no mesmo lugar, ele colocou nos dois lugares, então eu tenho as presenças e as faltas. Então se eu mudar, por exemplo, esse aqui para F, olha o que acontece aqui, ó. E nesse intervalo ele contou o que é P e contou o que é F. Né? E para ver a presença, o que eu posso fazer? Posso pegar as presenças e dividir pelo tanto de aula, né? Então a presença, né, a fórmula matemática lá, é a presença dividido pelo tanto de aula que teve. Então teve 100% de presença, 90% de presença, 80%, tá vendo? Então a pessoa teve aqui as presenças. Aí eu quis colocar 10 aulas para ficar porcentagem. Vamos falar que para você passar na aula de inglês, né, vamos falar que é 80%, tá? Então, se é 80%, o que eu poderia fazer aqui? Uma formatação condicional. Né? Então vamos lá, vamos fazer uma formatação condicional. Selecionei todo lugar, pá, clico aqui em contém. Se é maior ou igual a... Só que vamos pensar, eu vou colocar 80? Não, claro que não. Por quê? Porque está em porcentagem. E a porcentagem ela é fracionada, ela é decimal, né? 0,8. Então ela não é 80. Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente, quando vou fazer a formatação condicional em porcentagem. É maior ou igual a 0,8. Aqui eu pus 7, mas aqui não era porcentagem, né? Na esquerda aqui na média. Na média era o número inteiro. Era 7, era 8. Aqui é uma porcentagem, então lembra que eu expliquei lá no Excel básico, a porcentagem ela é de 0,1 até 1, não é? Claro, se passar de 100% vai ser 1,2, 1,3 e tal. Mas vou falar, 100% é 1. Então 80% é 0,8. Tá? Senão a formatação condicional não vai funcionar. Vai ficar tudo verde se eu colocar 80 aqui. Então se ele é maior ou igual a 0,8, fica verde. E se ele é menor do que 0,8, ele vai ser vermelho. Olha lá. Então essas pessoas reprovaram e essas pessoas, né, elas aprovaram. Então vamos fazer o seguinte. Olha que legal também. Eu posso colocar aqui, ó,
Por exemplo, se eu quiser mostrar para os alunos isso aqui, ficar mais didático para eles verem onde estão as faltas, eu poderia selecionar todo esse intervalo aqui, ó, tudo isso aqui, e fazer uma formatação condicional aqui, ó. Nova regra. Valor que contenho, se é igual a F, né, que é falta, eu vou formatar, olha que legal, só que em vez de eu formatar o preenchimento, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a fonte, eu quero que ela fique vermelha, e eu quero que ela fique negrito, tá? Então olha o que acontece, toda vez que tiver um F ali, ó, né, opa, perdão, vamos voltar, vamos lá gerenciar a regra, ver, aqui, ó, então a gente tem que colocar um igual a F. Vamos ver se vai agora. Aí. Então o que aconteceu aqui, olha gente. Se eu colocar uma aspas, um F, uma aspas, o Excel vai e faz um igual, aspa, igual. Então ele completa e fica assim. Então a gente tem que sempre pôr um igual para quando a gente vai escrever uma letra, uma palavra, claro, tá? Então olha lá, todo F ficou vermelho agora. Se ele virar P, ele fica preto, tá vendo? Se tiver nada, né? Se tiver uma outra letra, qualquer letra vai ficar preto, mas se tiver um F vai ficar vermelho. Então, às vezes, é interessante para quê? Para o aluno, né, o seu aluno conseguir ver aonde que ele faltou. Pô, professor, dia 8 de maio eu estava aqui, eu fiz até o trabalho, né? Então, é importante ver isso, tá? E, né, a gente poderia agora no final agrupar, ó, vou agrupar isso aqui, ó. Vou agrupar esse e vou agrupar esse. Então agora o professor poderia fazer o que? Olha que legal, ele poderia fechar a média e fechar o... Olha lá. Tá vendo? Então a gente ficou com uma planilha, não é? Uma planilha assim, ó. Então vamos dar uma analisada nas planilhas. A Aline, ela tirou nota média 7, não é? Vamos ver. A gente pode também, ó, transformar todos em decimais, ó. Tá vendo? Ah, ela tirou um 7 redondo, 100% de presença. Então ela passou, como diz, na risca, né? Em relação à média. Agora vamos falar a Carla. A Carla, ela aprovou na média, mas reprovou em frequência. O Fábio e o Fernando reprovaram em média, mas aprovaram em frequência. O Guilherme reprovou nos dois, entendeu? O Guto também, igual a Carla aqui. E o restante, né, aprovou aí nos dois quesitos. Então o professor pode, por exemplo, né, olha lá, ó, mandar imprimir só, né, essa parte. Como está fechado, por exemplo, ele tem que mandar um resumo, ele quer colocar o resumo no quadro para os alunos. O que ele pode fazer? Ó? Ele pode vir aqui, ó. Como eu dei um Ctrl P, apareceu a linha pontilhada, lembra? Nesse jeito aqui, qual é o jeito melhor de imprimir? Paisagem. Então vamos lá no Layout e vamos colocar a orientação de paisagem. Então olha lá, a linha afastou. Para que eu fiz isso, Fernando? Para que eu possa dar um Ctrl P, por exemplo, aí eu venho aqui em configurar páginas, todo mundo lembra, né? Eu posso dar um ajustar para um zoom maior, eu posso dar um zoom, né? Aí, ó. Vamos colocar mais? Vamos. Então aqui, ó. Opa. Colocar 200%. E eu poderia vir aqui em margem e centralizar pelo menos na horizontal. Ela vai ficar no centro, tá vendo? Aí, ó. Poderia também vir na margem e fazer no vertical, para ficar até melhor aí. Por exemplo, esse quadro eu poderia colocar, não é? No quadro da sala, por exemplo, para todos os alunos ver, né? E se interagir por que passaram, por que não. Só ver na média final e a presença. Agora, para o diretor da escola, eu preciso mostrar detalhado. Então eu posso abrir e vejo que quando eu abri, ó, ele já ficou, né, em duas folhas. Né? Ele já ficou bem diferenciado. Então quando eu for imprimir, ó, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que voltar o zoom lá para 100%. Vamos ver como fica? Ainda, né, vai pegar um pouco aqui dos dias. Então eu posso, né, ajustar para 1. Aí, ó. Apesar de ter ficado pequeno, vai dar para o diretor, por exemplo, entender, ou arquivar. Vou falar que o diretor gosta de arquivar isso aí. Entendeu? Então eu tive que configurar a página de volta, né?
e eu tive que ajustar para uma página. Então, olha lá, agora eu tenho aberto, esse aqui eu imprimo e entrego aí ao diretor em paisagem. Ok, gente? Então, vocês podem ver, né, que a gente fez, né, rápido aqui, uma planilha, né, de presença e de alunos, né, do qual a gente poderia controlar todo dia, né? E, claro, se eu quisesse, aí, por exemplo, entrou uma turma nova, acabou de entrar uma turma nova, né, vai lá, começou uma turma dia 10 de dezembro, e ela vai percorrer por 10 dias, então 10 dias corrido, ela vai até dia 19. Eu posso simplesmente apagar isso aqui, apagar os nomes, apagar aqui a V1, a V5, e a planilha está pronta. Então vamos lá. Aí vai começar, vamos lá para não correr, vamos colocar fulano A, C, D, G, F, Y, L, L e V. Eu venho aqui, né? Seleciono tudo, dou organizar, continuar com a seleção atual. Olha lá, já fiz né, a minha organização. E eu posso começar, né? Falar que eu só dei a primeira prova, todo mundo tirou entre 8 e 9. Opa, perdão. Aí. E, né? Todo mundo aí. Opa, aí. Todo mundo veio. Todo mundo veio, né? Na segunda aula também. Aí esse cara faltou. Aí, ó. Claro que a presença aqui vai indo aos poucos, né? É claro, temos modos, mais pra frente a gente vai aprender meios de ele calculando a presença automática. Ah, cada aula que eu completar aqui, Fernando, eu quero que ele já calcule quanto de presença as pessoas têm. Por exemplo, esse cara que está com 100% de presença. Eu já quero calcular. Dá? Claro que dá. Né? A gente consegue fazer sim. Como? Por exemplo, eu poderia fazer aqui um conte si, né? Dividido por conte. Olha lá, contar vazio, tá vendo? Ele vai contar vazio nesse intervalo. Aí, ó. Só que eu posso colocar aqui, ó. 10 menos, né? 10 não. É isso mesmo. Posso contar vazio, não vou poder não. Temos que pensar, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Esse mais esse, ó. É melhor, pronto. Aí, ó. O que eu fiz? Eu peguei as presenças e as faltas, elas são o total que está aqui. Vazia, ela não conta, né, lá. Então eu dividi pela soma dos dois. Então toda vez que eu for dando presença, né, ele já vai fazer o que nessa fórmula aqui, ó? Ele vai fazer o S3, que é a presença, dividido pela presença mais a falta, que é a mesma coisa de somar, né, 4 dividido por 4. Aqui está somando 4, está somando 3 dividido por 4. Então quer dizer que ele tem 75% de frequência. Olha que a primeira pessoa que eu vou completando ela lá, está com 100%. Aí ela tomou uma falta, olha lá, só que na última ela recuperou. Tá vendo? Então ficou automático. Né? Dá para usar um conte si, por exemplo, um conte vazio, fazer alguma coisa? Dá. Existem vários modos. Só que na hora você vai tentando aí você lembra de alguma coisa que você resolve. Então foi até legal essa dica aqui, né? A gente conseguiu fazer. Então lá, agora eu tenho uma planilha, né? Quando completar ela, né? Mas é claro que o professor tem que lembrar, né? Vamos colocar assim, por exemplo, a gente ver o que dá. Aí, ó. Vou colocar umas faltas aqui também, só para também não passar tudo aí, ó. Tá vendo? Então agora ele vai calcular automático, aqui vai calcular automático. Então a planilha fica totalmente automática até para as próximas turmas. Aí é só você vir e limpar a planilha. Aí, ó. Que, né, você consegue reutilizar, então ela ficou automática. E a gente conseguiu usar várias ferramentas aqui, né? E algumas fórmulas também. Né? Aprenderam mais uma fórmula nova, não é difícil, mas essa fórmula também vai ensinar mais para frente. Ok, gente? Então uma boa noite. Estou fazendo essa aula agora à noite, mas bons estudos para vocês. Ok? E até a próxima aula que a gente retorna aí falando de fórmulas, tá?
Então tentei fazer essa planilha desse modo aqui para treinar, tá? Quem quiser fazer menos, né? Por exemplo, quiser fazer só 5 aqui, né? Quiser fazer só 3 avaliações para ficar menor, para não ficar tão trabalhoso, pode, tá? Olha lá. Ó. Nesse modo aqui agora, quando eu deleto, ele já vai ajustar a forma também ao tamanho das aulas, né, que eu tenho. Ok, gente? Valeu!